52. Glória a Deus. Eva Menezes, boa noite. A paz do Senhor, irmã Eva. Bendito é o Senhor, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar aí a transmissão, por favor. Em nome de Jesus, compartilhe. Pastora Raquel dos Santos, compartilhe. Mãe Eva, vamos compartilhar. Glória a Deus. Paz. Tá bom o áudio aí do fundo? Pode tocar para ver. Aleluia. Vamos compartilhar. Acho que estão entrando aí. A paz do Senhor, irmã Heloísa. Grande abraço, minha querida. Obrigado pela semente na obra de Deus. Obrigado por esta valentia na fé, minha querida. Honramos os 2 programas. Estamos aí nos programas de rádio, pela manhã na 88.7, das 6 às 8 da manhã. E à tarde, às 15 horas, na 106.5. Estamos aí ministrando a palavra de Deus. Vamos compartilhar aí, vamos alcançar um número bem grande. Queria trazer uma palavra esta noite para os nossos corações. A palavra da parte do Senhor. E eu tenho certeza que será de muito conforto para nós nesta noite abençoada. Tá bom? Bendito é o Senhor. Queria ler aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 50. 1 Coríntios 15, 50. Diz a palavra de Deus, né? Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então olha que palavra linda que Deus fala conosco. Essa palavra ela exige um preparo. Porque nós temos a possibilidade de sermos carne e sangue. Quando a palavra fala carne e sangue, não está falando dessa carne aqui, desse corpo humano, e nem do meu sangue. Não. Ela está falando de um estilo de vida. Ela está falando de um comportamento que eu posso adotar e viver. Então isso é carne e sangue. Isso só o Espírito Santo pode nos dar. O homem natural, ele lê isso aqui, ele fica perturbado. Ele não sabe o que significa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é gracioso, extraordinário. É maravilhoso demais o Espírito Santo. Então o apóstolo, o Paulo, ele estava alertando a igreja a não adotar esse estilo de vida caído,
aonde eles estariam vivendo a ausência da garantia da salvação. É isso. Porque é aceitável que se o Espírito Santo está em mim e ele é poderoso, então o meu estilo de vida tem que ser espiritual, porque a presença dele me toma quando eu permito. E todos que estão dentro da igreja permite-se viver na vontade de Deus. Não é isso? Porque de fato não é isso que acontece. Então ele diz: contudo, irmão, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quer dizer, nós não podemos ser herdeiros. Nós não podemos ter direito no reino. Nós não podemos receber. Esse contexto de reino de Deus aqui não é o contexto de autoridade, da manifestação das leis divinas na terra, não. Não é esse contexto, não, como eu tenho explicado muitas das vezes, quando se entra a palavra reino de Deus em muitas passagens. Nesse contexto aqui ele está falando exatamente da nossa estadia aos céus, da nossa adentrada aos céus. Aleluia. Então ele diz, ó, eu vos afirmo, ele estava com tanta certeza, e ele tinha lá a sua autoridade para nos dar essa certeza. Por quê? O céu. O Senhor Jesus apareceu várias vezes para ele. Paulo era um homem com uma unção extraordinária. Então, quando consideramos este grau de relacionamento de Paulo com Jesus, então nós podemos confiar nesta autoridade, nesta afirmação que ele nos passa. Então ele diz, ó, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Quer dizer, o estilo humano, o estilo secular, uma mentalidade segundo os padrões desse mundo, segundo o que a mídia me oferece ou tenta impor sobre mim. Quando eu vivo desta maneira, esqueço as promessas, esqueço o que Deus estabelece, o sagrado, e começo a me condicionar desse sistema podre e caído, então eu estou vivendo carne. Você está entendendo? É quando a incredulidade bate à porta. É quando a fé é abandonada. Você entende isso? E aqui, o maior risco é que o ser humano continua se achando salvo. O mais perigoso é que o homem continua achando que está bem com Deus. Só que ele já está condicionado ao sistema que transforma ele em humano, natural, carne e sangue. É isso. Então nós devemos nos fortalecer na palavra. O que nos fortalece é o exercício da palavra. O que nos fortalece é nós nos submetermos àquilo que a palavra exige de nós. Entende? Porque esse exercício nos fortalece. A palavra exercício, né, ela já dá o entendimento, né, de ganhar força. É exatamente isso. De desenvolvimento, né, de conquista. Então, exercício é você praticar, né, determinadas modalidades corporal repetidamente. Isso é um exercício. Uma pessoa que faz uma academia, ela não ganha um corpo bonito, sarado, né, tonificado, dividido, porque ela vai uma vez na academia e faz um exercício. Não. Para ela alcançar o sucesso no corpo dela, é necessário que ela se submeta, né, àquilo que o personal, né, que o instrutor estabelece. E ela fazendo um mês só, né,
ela consegue a resistência para aquele mês. Se no outro mês ela não praticar o exercício físico, ela vai carregar um peso, ela vai sentir. Você está entendendo? Porque ela não exercitou o corpo e o corpo perdeu a vitalidade, perdeu a resistência, perdeu a força. Assim também é a nossa vida espiritual. Você está entendendo? Se nós não exercitarmos, se nós não tivermos o exercício de viver a palavra de Deus, de nos submetermos à vontade de Deus, então o que acontece? Acontece que vamos estar despreparados para a salvação. Vamos voltar a ser carne, vamos voltar a ser sangue, vamos voltar ao raciocínio lógico, vamos voltar à condição de homem natural, homem da dúvida, homem que questiona aquilo tudo que se chama Deus, que não se submete e, acima de tudo, viver enganado, achando que está salvo e não está. Você entende? Então Paulo, ele alertou essa igreja. Voltando para o exercício físico, o corpo da pessoa, ela não vai ganhar a forma desejada porque ela faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Não, é com o tempo que ela vai ver a diferença no seu corpo. Então, quer dizer, o exercício são atitudes repetitivas, comportamentos repetitivos, que determinam um desenvolvimento em algum lugar. E quando eu tenho atitudes repetitivas na palavra, quando eu insisto em viver na palavra, certamente que eu terei um desenvolvimento no meu espírito, eu terei um desenvolvimento na minha alma, eu verei a diferença, porque Deus vai estar comigo, eu vou estar manifestando Deus através da minha vida. Você entende? No atleta, o que se mostra é o resultado. O que se mostra é a glória de Deus quando nós exercitamos a palavra. Então nós temos que sair dessa condição de carne. Essa condição de carne e sangue para alguém que pratica um exercício físico, para ganhar um corpo desejado, é como se fosse alguém gordo, obeso, sedentário. Você entende isso aí? Ele quer sair do sedentarismo, da gordura, né? Das complicações que a gordura está dando a ele, então ele vai praticar exercício físico, trazendo isso para o reino, para a nossa vida espiritual, né? Em nós é a fraqueza. A fraqueza em nós é o desânimo, é a dúvida. Então, quando nós praticamos o exercício da palavra, exercitamos a palavra em nossas vidas, então nós alcançamos o resultado desejado, a força, a alegria, a fé, a determinação, o medo bate em retirada. É isso. E é isso que precisamos. Então Paulo disse, contudo, irmãos, né, 1 Coríntios 15, 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não pode, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então quer dizer, carne e sangue se preocupa com as coisas terrenas. Carne e sangue é a mentalidade natural, que está preocupada só com as conquistas desse mundo. Por isso que ele coloca aqui no final do versículo, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Por quê? O que é imperecível? Imperecível é aquilo que é eterno. Perecível é aquilo que é passageiro, que passa, que acaba, que termina. Então ele está dizendo que os tesouros desse mundo, as conquistas desse mundo, as posses que almejamos nesse mundo, não subirão conosco. Não. Então nós temos que gozar delas aqui, usufruir delas aqui. Nós temos que investir elas aqui. Você está entendendo? Nós temos que fazer uso delas aqui. Nós não temos que estar guardando, acumulando, retendo. Tem que usufruir e cumprir o objetivo
entregou a você o propósito. Porque isso aí não vai herdar a vida eterna. Não vai herdar o imperecível. O mundo eterno que vamos entrar ao céu. Então o Paulo ele queria alertar a igreja dele. E o Senhor me tocou para trazer esse alerta a você. Porque as preocupações da vida levam você a naufragar na fé. Deus ele quer que você se preocupe com a causa dele, com o propósito que ele tem em você. E ele se preocupa. Sabe por que às vezes o homem anda com uma vida escassa, necessitada, na miséria, em dificuldade? Porque o homem está buscando solucionar a sua própria vida. O que foi que o Senhor Jesus disse para nós? Não andeis preocupado com a vossa própria vida. Não andeis preocupado com a vida própria. Mas busquem, em primeiro lugar, o objetivo que eu dou a vocês. O reino de Deus e a sua justiça. Busque viver o meu propósito. Busque cumprir o meu propósito. Busque viver a minha causa, a minha obra. E eu viverei a causa de vocês e a obra de vocês que vocês necessitam. Porque ele disse, as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas não é algo que eu conquisto, é algo que eu recebo. Algo que é acrescentado na minha vida não é algo que eu conquisto, é algo que eu recebo de Deus. Você está entendendo? Então eu tenho que viver o reino de Deus. Eu tenho que viver a justiça de Deus. É aí que eu tenho que estar objetivado. É aí que eu tenho que estar centrado. E Deus nas minhas necessidades. Muitas das vezes estamos querendo fazer a parte de Deus. Porque as nossas necessidades é a parte de Deus. Pois em justiça, coisas vos serão. Então quer dizer, quem é que acrescenta? Você acha que sai sujo do nada? Não, é Deus que acrescenta na minha e na sua vida. Se eu estiver vivendo o que Ele mandou eu viver, Ele vai acrescentar porque Ele é fiel. Se você tiver disposição para deixar de lado aquilo que a tua carne e o teu sangue estão instigando você para priorizar, que é as coisas desse mundo, se você puder resistir aí, vivendo a causa de Deus, você vai ver a solução aí, porque Deus vai entrar. É isso que eu tenho contemplado. Eu tenho dito para o meu Senhor, eu vou viver a tua causa, eu vou pregar a tua palavra, eu vou levar o teu evangelho, e as minhas necessidades estão na tua mão. Eu cumprir, e o Senhor cumpre a parte que cabe o Senhor fazer na minha vida. Você entende? Então é isso. Então é exatamente isso. Às vezes estamos necessitados porque estamos no objetivo errado. Estamos preocupados com a nossa própria vida. Temos que nos preocupar em alcançar, em receber de Deus o seu reino e a justiça dele. É isso aí. E isso é algo que foi dado a nós. Quando ele diz buscai, pois em primeiro lugar, esse buscai é manifestai, é no sentido de manifestar, porque manifestar o reino de Deus é o manifestar a salvação, é o manifestar a cura, é o manifestar as leis de Deus operando na terra, porque o reino é isso. Reino é um governo. E o que é o que prevalece num governo? As leis do governo. Você entende? A estabilidade é constituída pelas leis. Quando Deus diz buscai, pois em primeiro lugar, Ele diz constitua o meu reino na terra, que eu dei a vocês, que eu entreguei a vocês. Coloque as minhas leis para funcionar, a minha palavra, porque a lei de Deus é a palavra dele. Coloque a minha lei para funcionar na terra, acreditando que vocês são santos, porque a justiça que ele nos deu é que nos torna santos. E ele diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Paulo ele disse,
Eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então não adianta, você não vai levar nada. O imperecível é a glória que nos foi prometida. O imperecível é essa morada, essas mansões celestiais que vamos habitar. Esse aí não passa. Você entende isso? Agora, pode ter a mansão que ele tiver aqui na terra. É passageira, ele não pode levar. É passageira. É exatamente isso. Então, eis que eu vos declaro um mistério, né? Nem todos adormeceremos. Quer dizer, quando ele diz nem todos adormeceremos, nem todos morreremos, né? Mas olha como é que Paulo usa adormeceremos. Olha aí. Olha o vocabulário que ele emprega. Nem todos adormeceremos. Por quê? Porque Paulo estava falando dentro da dimensão do poder de Deus. Quando o homem fala dentro da dimensão da carne e sangue, ele diz, nem todos morreremos. Mas o Paulo falou, nem todos adormeceremos. Por quê? Porque ele sabia que a morte física, ele sabia disso, que a morte física era como se o homem dormisse. Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu a respeito quando Jesus ressuscitou a filha do Lázaro. Que ele disse, a menina não está morta. Quer dizer, a menina não está perdida para sempre. Porque a morte para Deus é isso. A morte para Deus é a menina perdida para sempre. É uma pessoa perdida para sempre. Então ele disse, a menina não está morta, apenas dorme. Apenas dorme. Então Paulo disse, ó, eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Então mesmo aquele que adormece, quanto aquele que permanece vivo, serão transformados. E ele diz mais, ó, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, né? Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, os mortos já ressuscitarão transformados. Isso é incorruptível. Os mortos ressuscitarão eternos. Eternos. Porque corruptível é alguém morrer. É alguém morrer e permanecer morto, é isso. Então os mortos, ele está falando aqui do arrebatamento. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Não morrerão mais. Incapazes de morrer. Os mortos ressuscitarão e não voltarão mais a morrer. Esta é a herança do servo do Senhor. É esta. Você vê? Então, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, devorada, pois foi a morte pela vitória. E esse dia está chegando. E o alerta de Deus para nós é o quê? Carne e sangue não herdarão isso. Carne e sangue não terão direito a isso. Uma mentalidade natural, um exercício natural, um comportamento adotado pelo que o mundo diz ser verdadeiro, pelo que o mundo julga correto, não herdarão o reino de Deus.
Porque nós temos que ser uma reprodução da palavra. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito é nascer da palavra. Porque a palavra é o Espírito. A palavra é a água. E esse nascimento é o quê? É eu ser uma reprodução da palavra. Entende isso? É exatamente isso. Então nós não podemos viver como carne e sangue. Nós somos espírito. Espírito é o Espírito que tem que nos governar. O que escolhemos acreditar de Deus. O que Deus estabelece é espírito. O que o mundo estabelece é carne e sangue. O meu comportamento, o meu exercício, pelo que o mundo estabelece, determina que eu sou carne e sangue. O meu comportamento, o meu exercício, pelo que a palavra estabelece, determina que eu sou espírito. E o próprio Senhor Jesus disse que é necessário que nós nos venhamos adorar em espírito e em verdade. Adorar é obedecer. Adorar é obedecer. Você entende isso aí? São esses que o Pai procura para seus adoradores. São esses. Então, olha aí. Versículo 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A tua força? Né? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é o quê? A lei. Ali. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado. Aleluia. O que determina a morte, o que fortalece a morte é o pecado. Em outras palavras, para nós, dentro do contexto da palavra, o que nos fortalece para sermos mortos é o que o mundo estabelece para a humanidade. Porque o mundo é pecado. O mundo é o sistema do Satanás. Se eu vivo no sistema de Satanás, então eu estou me preparando para a morte, me fortalecendo para a morte. Mas se eu vivo dentro da palavra de Deus, então eu estou me preparando para a vida. Eu estou sendo fortalecido para viver com Deus. Você entende? E ele diz, porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Olha aí. A lei. A Bíblia diz em Romanos que aonde não há lei não pode haver pecado. Isso aqui é uma vida de fé. Não é uma vida de normas, de regras, de tradições, de estabelecido. Cumpra assim, que tu merece isso, que tu merece aquilo. Não. Eu creio no que Deus fala, eu creio nas promessas. Nós vivemos a aliança das promessas. Eu tenho que crer na promessa e eu sou enriquecido. Você entende isso? Não é pelo serviço. Essa lei aqui, você sabia que essa lei aqui é a lei dos 10 mandamentos? É a lei dos 10 mandamentos. O ministério da morte. Exatamente. Quem vive pela lei certamente morrerá. Quem vive pela lei, quem vive pelos 10 mandamentos. Eu tenho que viver em Cristo, eu tenho que acreditar no que Ele falou, no que Ele preparou para mim, porque Ele cumpriu a lei por mim. Quando eu vivo em Cristo, eu não tenho que me preocupar mais com a lei, porque ela já está cumprida para mim. Jesus cumpriu para mim. Você entende isso? Eu não tenho que ficar me preocupando com o mandamento 1, com o mandamento 2, com o mandamento 6, com o mandamento 10. Eu não tenho que ficar me preocupando com isso. Porque se eu ficar consciente dos mandamentos, eu vou enxergar que eu sou transgressor.
Entende isso? Hoje vem alguém à minha porta me pedir algo, eu só tinha para mim, eu não podia dar. Mas o que é que o mandamento diz? Amai o próximo como a ti mesmo. Eu tinha que dar para ele e ficar sem, para me cumprir o mandamento. Eu fiz? Não. Então, se eu vivesse pelo mandamento, eu estaria com uma consciência de condenação agora, porque eu acabei de transgredir. Porque o que a pessoa me pediu, eu só tinha um. E eu fiquei para mim. Cristo já cumpriu isso, já está cumprido para mim. Eu vivo em Cristo agora pelas promessas, pelos fatos que Ele estabeleceu para mim. Que Ele comprou com a sua vida e com a sua morte e ressurreição. É isso que o povo precisa. Quando é imposto lei sobre você, só fortalece o pecado em você. Quando é colocado a lei para você, só fortalece o pecado. Imagine, às vezes você deixa de ir um culto porque o seu filho está doente, porque o seu marido está no hospital, a sua mãe, e você deixou de ir ao culto para ficar com ele lá, não é verdade? Você não se sente culpado porque você deixou de ir ao culto para ficar com seu pai, com seu filho ou com a sua mãe, priorizar ele num momento desse, não é verdade? Você não se sente culpado por isso, porque você vê que é algo justo a se fazer, não é isso? Mas se você vivesse pelos mandamentos, o mandamento dizia amar Deus sobre todas as coisas, e explicar isso significa, se teu pai estiver morrendo ali, e for a hora de ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja, porque tu tem que priorizar Deus. Você não ia quebrar? Ia. Você vê que a força do pecado é a lei, o povo não sabe disso. Aí muitos ficam pregando os mandamentos para a igreja fica aceitando e fica adotando uma mentalidade de condenação. Outros ouvem o que eu falo, até entendem, mas querem permanecer porque aprenderam desde criança dessa maneira, e não é esse camarada jovem aí que vai fazer eu mudar de ideia. Mas não é esse camarada jovem que está falando. Eu estou anunciando o que está escrito. Por que o Paulo falou aqui que a força do pecado é a lei? Porque eles iam viver só pelo serviço, só com a mentalidade humana, não no espírito. Iam viver na carne e sangue. Tem gente que serve a Deus como uma obrigação, para não perder a salvação. É carne e sangue, não é espírito. Espírito é adorador. Espírito é alguém com fé. Espírito é alguém que olha para a palavra e diz, ela vai promover um resultado, porque ela é poderosa. Isso é espírito. O camarada pensa que vai para... eu fui para a igreja, eu vou ser abençoado. Esquece, é carne e sangue, é formalismo. Você entende isso aí? É exatamente isso. Então, olha aí. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Você está entendendo? Você já leu na Bíblia em Romanos que Deus colocou todo mundo debaixo do pecado para mostrar a sua misericórdia, a sua graça? Ele deu uma lei para o seu povo. E todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos pecaram. Porque pela lei todo mundo peca. A lei condena. Entende? Então todos estavam destituídos, assim como as outras nações que não tinham Deus. Só quem tinha Deus era o povo de Israel. Então ele deu uma lei para o povo de Israel para ele se tornar igual às outras nações, debaixo do pecado. Aí o que foi que ele fez? Ele mandou Jesus e morreu por toda a humanidade. Porque todos careciam de graça, de salvação, de favor. Você entende isso aí? Então foi isso que Deus fez. Ele colocou todos debaixo do pecado. É por isso que a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
A lei fez abundar o pecado no homem. A lei fez abundar o pecado no homem. Mas aí mesmo, né, nesse homem, superabundou a graça, quando ele conhece a Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Então ele diz: contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha por onde é a nossa vitória, não é pelos mandamentos. A nossa vitória, quando eu falo não é pelos mandamentos, não estou dizendo os mandamentos de Cristo. Eu estou falando dos 10 mandamentos de Moisés. Nossa vitória é quando nós vivemos os mandamentos de Cristo, que é a promessa, que é o que Ele diz ser nosso, que é aquilo que Ele realizou para mim e para você. Bendito é o Senhor. Então é desta maneira. Então Ele diz, portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, quer dizer, ao exercício, plenamente consciente de que o Senhor, de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Então, olha aí, permaneceis firmes, sem permitir que nada nos abale. Então não tem coronavírus que venha nos abalar, não tem praga nenhuma que venha nos abalar, não tem mídia nenhuma que fica aí tentando abalar, porque no final somos vencedores, mais do que vencedores. Que Deus conceda graça a você nesta noite e que você possa compreender essa palavra linda, receber ela no seu, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essas pessoas que estão do outro lado, Senhor. Pessoas que precisam de cura, pessoas que estão apavoradas, amedrontadas, pessoas que griparam, Senhor, mas já estão concebendo esta praga devido à ministração de Satanás. Porque assim como a tua palavra é ministrada, meu Deus, e aquele que concebe a tua ministração é curado, é salvo, é protegido, prospera. Assim também quando o diabo prega na televisão, meu Deus, prega por intermédio da mídia, prega por intermédio das redes sociais, e essa pessoa concebe, o mal começa a se manifestar no corpo dela, o mal começa a se manifestar na mente dela. Mas eu quebro o poder do diabo em nome de Jesus Cristo, quebro o poder desta enfermidade, quebra o poder desta pregação do inferno que a mídia tem pregado, essa pregação de Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo, e determina esta pessoa curada, determina esta pessoa liberta, determina essa pessoa transformada, meu Deus. Meu Deus, traz a resposta na vida dela, traz, meu Deus, as portas abertas à prosperidade, à alegria, meu Pai, à paz, à ousadia. Liberta esta pessoa desse espírito maligno que escraviza, desse espírito de depressão, desse espírito de pânico. Eu falo contra ti, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Pega o teu mal, pega a tua miséria e sai do corpo desta pessoa. Sai da mente desta pessoa, Satanás, em nome de Jesus. Eu determino, meu Deus, essa pessoa curada. Eu determino esta pessoa liberta. Eu determino esta pessoa transformada por ti, Pai, em nome de Jesus. Eu consagro a água, meu Deus, que essa pessoa segura, e determino curada em nome de Jesus. Beba da água, receba o seu milagre, a sua cura, a sua libertação. Pastor, eu não coloquei um copo com água. Pegue um copo com água lá e tome, porque o meu Deus toca nela e você é curado em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. É isso aí, Deus abençoe você. Compartilhe essa transmissão, tá bom? Compartilhe. E que Deus venha estar conosco, nos guardando. Quem sabe não é hoje esse dia que seremos levados para a glória de Deus. Tá bom?
Graça sobre graça. Fique com Deus. Fui.